Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Rio de Janeiro tem umas coisas muito curiosas, realmente o Rio de Janeiro é uma cidade especial. Mesmo antes da vacina chinesa chegar aqui no Brasil, nós já tínhamos uma informação de que uma vacina chinesa, a mesma Coronavac, estava sendo vendida lá em Madureira. Na verdade, foi um site de humor que fez uma piada e isso se transformou quase que numa informação, numa notícia. Todo mundo achando engraçado, mas acreditando mesmo que lá em Madureira estava vendendo. Eu acho até ruim esse tipo de piada, esse tipo de gozação, porque estigmatiza um lugar. Eu adoro Madureira, adoro fazer compras no Mercadão de Madureira. É um lugar popular, um lugar bacana, e às vezes essas coisas acabam fazendo com que as coisas fiquem assim ainda mais preconceituosas, vamos colocar assim. Ah, lá em Madureira se faz todo tipo de falcatrua e tudo mais, e não é assim, porque tem muito trabalhador lá, tem muita gente que, aliás, a maioria, né, cara? Então é bom a gente saber separar isso. A maioria de gente honesta, trabalhadora, gente que tá lá batalhando e batalhando pra caramba, não é fácil. Tivemos agora recentemente também uma morte lá na comunidade de Serrinha, que fica na frente de Madureira. Até a gente lamenta também, né? Uma pessoa inocente que se envolveu lá em um tiroteio. Então são pessoas que sofrem muito já com a situação que não é nada favorável e ainda tem essa questão do preconceito. Não é legal. Então eu procuro sempre, quando eu falo do Rio de Janeiro, falar com muito carinho, porque é uma cidade que me acolheu, é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, eu amo o Rio de Janeiro, amo o carioca, sei dos defeitos, sei dos problemas, a gente sabe que é uma cidade violenta, sabe de tudo, sabe de todos os problemas, mas eu não vou contribuir para isso, para que as coisas fiquem pior. Só que infelizmente existe um lado do Rio de Janeiro que não pode ser escondido. Por exemplo, nós temos já casos de pessoas que estão de alguma forma tentando burlar a fila da vacina e tentando, bem que a gente fala em Minas Gerais, moiar a mão, né? Ou seja, subornar as pessoas, subornar profissionais de saúde para que ele possa tomar a vacina na frente. Aí vai lá, dá uma grana, vou te dar um dinheiro, você dá a vacina em mim e tal. Isso acontece não só no Rio de Janeiro, a gente viu, por exemplo, em Manaus, duas profissionais de saúde que eram filhas lá de um cara muito rico, que vem de uma família muito rica, que de alguma forma parece que elas meio que furaram a fila, depois foi dito que não, que elas eram profissionais da área de saúde mesmo, mas tinham entrado há uma semana antes. A gente vê também no interior do Brasil vereadores, prefeitos, secretários de saúde, todo mundo furando a fila. É uma falta de caráter generalizada. E a gente não pode dizer que isso acontece apenas no Rio de Janeiro, apesar de no Rio de Janeiro ter isso também, né? As pessoas tentarem subornar para ter a vacina. Mas o que aconteceu dessa vez foi um pouco diferente e leva a uma reflexão. Nós vamos fazer essa reflexão hoje aqui, mas antes eu quero pedir, como sempre, para você dar o joinha no vídeo. Por favor, dá o joinha agora aí no vídeo, para você não se esquecer. Já dá o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem uma parcela de pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal e não se inscrevem, não são inscritos. Então é o momento agora para você se inscrever e para você ativar o sininho. E não se esqueça, você pode ser membro do canal a partir de R$ 2,99. Olha, no primeiro mês, pega um pacotinho mais gordinho para dar uma força pra gente, né? Aí depois você passa para R$ 2,99, você vai conversar conosco lá no nosso WhatsApp e tudo mais. O que aconteceu no Rio é algo que nos coloca em um alerta máximo, porque nós temos profissionais de saúde, pelo menos 14 profissionais de saúde, que se recusaram a tomar a vacina. Veja bem, a gente tem que colocar algumas questões aqui. A primeira questão é que existem sim algumas pessoas que podem ter impedimentos clínicos para tomar a vacina. Às vezes tem pessoas que têm uma alergia a vacinas, já tomaram outras vacinas e se deram mal, e tem essa questão clínica. Então isso tem que ser colocado aqui para a gente não generalizar e para nós não incorrermos no erro que a gente está pedindo para que você não erre da mesma forma. Então vamos colocar isso, tá? Existem as questões clínicas. E também existem aquelas questões que eu considero as mais prováveis nesse caso, que são as questões chamadas ideológicas. As pessoas que não tomam a vacina por uma questão ideológica. É uma vacina da China. Ou então, aquelas pessoas que acreditam nas informações falsas, nas chamadas fake news. A vacina, ela faz você transformar no jacaré. Que eu acho que virou piada, mas tem algumas pessoas que de fato
acreditam que pode acontecer alguma coisa assim, ou que a vacina vai modificar os seus genes, ou que a vacina ela vai provocar, ela tem um chip que você vai ter doenças depois, e depois a China vai te deletar. Existem todas as teorias de conspiração imagináveis e todas as mentiras possíveis que eles estão inventando a respeito. Essas pessoas que não estão tomando vacina por esse motivo é gravíssimo. Primeiro porque elas estão na linha de frente. E aí nós temos dois problemas. O primeiro é o direto, o óbvio. Estando na linha de frente, sendo contaminadas, elas vão contaminar muitas outras pessoas que podem estar lá e não estarem contaminadas. E vão lá e, por estarem no hospital, por estarem numa unidade de saúde, já estão vulneráveis, já estão com algum problema. E aí você tem uma porta muito aberta para entrar a doença e levar até a óbito, vamos dizer assim. E por outro lado, nós temos uma segunda questão, que é a influência que pessoas, se essas pessoas estão à frente da saúde, se elas estão à frente daquele que é o trabalho principal, a linha de frente do trabalho contra o Covid, se essas pessoas que estão lá, elas não tomam vacina, elas servem como um péssimo exemplo àqueles que são leigos, que não estão na linha de frente do combate e que vão falar, pô, mas nem as pessoas da saúde, nem médicos ou enfermeiros, enfim, nem os profissionais de saúde estão tomando, por que eu vou tomar? Então são problemas que a gente precisa analisar com os pés no chão e com muita preocupação. Porque, veja bem, nós tivemos também mais 6 idosos que se recusaram a tomar a vacina. E como nós estamos vendo que, por exemplo, nós tivemos mais de 100 mil vacinas já aplicadas no Rio de Janeiro, a gente está começando a aplicar as vacinas nos grandes centros, e esses fenômenos, vamos colocar entre aspas, eles acabam se repetindo em menor quantidade em outros lugares. E também pode ser até em maior quantidade em centros maiores, que no caso seria só São Paulo. Mas vamos colocar assim, estas atitudes podem ocorrer em todo o país. E este é o momento da gente simplesmente ficar atento e chocado ao mesmo tempo, porque é algo surreal. É surreal. Porque um profissional de saúde, ele tem a obrigação de saber que essa vacina é altamente segura. A vacina é segura. Mesmo que ela não tenha essa... Porque, é 53%, 50,8%, metade de eficácia. Beleza, mesmo que ela não tenha essa eficácia e tudo mais, ela não coloca em risco a vida das pessoas e a saúde das pessoas que tomam a vacina. Ou seja, a tecnologia dessa vacina, especialmente agora que está sendo aplicada, que é a Coronavac, ela é amplamente conhecida, ela é amplamente desenvolvida. Já existem muitas e muitas outras vacinas com essa mesma tecnologia, que é o vírus inativado. É o chamado vírus morto. Não é um vírus morto porque o vírus ele não é considerado um ser vivo, mas é para você entender, é um vírus morto que é colocado dentro de você. É impossível ocasionar algum problema. Então ela é altamente segura. E as pessoas que não estão tomando a vacina por uma questão puramente ideológica, elas estão entrando numa narrativa, que é essa chamada narrativa bolsonarista, que está tomando o país, e parte da população já de imediato já teve uma aversão à vacina, principalmente por questões quase que exclusivamente ideológicas e anticientíficas. Não tem embasamento científico. Eu fiz uma live ontem onde eu coloquei um estudo feito pela USP e pela Conectas Direitos Humanos, uma das principais entidades que trata sobre assuntos jurídicos ligados a direitos humanos na América Latina. Eles fizeram um levantamento com mais de 3.049 normas do governo federal, normas do presidente Bolsonaro dentro da pandemia. E o choque de todos é que a conclusão que eles chegam é que o Bolsonaro propositalmente, veja bem, de propósito, ele favoreceu a infecção pelo coronavírus na população brasileira. São mais de 3 mil normas e eles fazem inclusive uma linha do tempo, colocando mês a mês as falas do Bolsonaro e as atitudes dele práticas.
projetos que ele apresentou, projetos que ele vetou. Eles começam lá em março. Logo em março, Bolsonaro propõe, com a desculpa do coronavírus, com a desculpa da pandemia, ele propõe invadir comunidades indígenas, onde os indígenas nunca tinham tido contato com não indígenas. Só para você ter uma ideia, logo de cara, o Bolsonaro já quase promove a total destruição de comunidades indígenas no país, porque você imagina, indígenas que nunca tiveram contato com não indígenas, o quanto eles estão sujeitos a ter todo tipo de doença possível, porque eles não têm, de maneira natural, os anticorpos para doenças que para nós são simples, mas que para eles são sinônimo de morte. Então logo em março o Bolsonaro já começou a provocar uma catástrofe. E aí, nesse estudo, eles apontam a importância do STF e do próprio Congresso de barrar algumas normas do Bolsonaro. Se deixasse correr solto, as coisas estariam muitíssimo piores do que já estão. E nós estamos com um governo que as pessoas que defendem o Bolsonaro se sentem ofendidas quando fala que é um governo genocida. Mas como não dizer isso? Nós estamos propagando notícias falsas, nós estamos fazendo com que profissionais de saúde da linha de frente se recusem a tomar uma vacina, muito provavelmente por questões ideológicas, muito provavelmente por narrativas falsas, por mentiras. As pessoas estão acreditando nisso. Então esse alerta, eu coloco esse alerta aqui no vídeo, porque realmente nós estamos chegando num ponto onde o impeachment do Bolsonaro é a redenção da população. Eu comentava que normalmente os impeachments eles acabam provocando uma instabilidade social, uma instabilidade governamental, e no caso do Bolsonaro é o contrário. O impeachment do Bolsonaro vai causar, na verdade, uma reintegração do país, né? Vamos colocar um termo aqui, uma reintegração de posse do país ao brasileiro, porque o país foi entregue na mão de aloprados, de pessoas completamente inconscientes do que estão fazendo, cujas atitudes estão levando milhares à morte. E aqui, você sabe, são milhares mesmo, centenas de milhares, e nós precisamos colocar um ponto final nisso. Olha, se você perceber que na sua cidade está havendo a mesma atitude, profissionais de saúde estão se negando a tomar a vacina, você tem que denunciar. Esses profissionais não podem continuar à frente, sendo que eles podem ser contaminados, eles mesmos podem ter algum problema grave e parar numa UTI até morrer, e contaminados eles podem contaminar outras pessoas. São pessoas que simplesmente não entendem, são pessoas que parecem não perceber a irresponsabilidade dos seus atos. Agora eu pergunto para você, em alguma outra parte do mundo isso está acontecendo? Você acha que em alguma outra parte do mundo existem ações como nós estamos vendo aqui? Não existe um país no mundo que tenha um tratamento precoce como esse que até a semana passada estava sendo defendido com unhas e dentes pelo governo Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro. O tratamento precoce é só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil que se fala até hoje que a cloroquina ela cura o Covid, quando não ocorre isso. Então nós somos, na verdade, um dos únicos países no mundo a defender a mentira, a acreditar na mentira e a propagar a mentira, cujo resultado são essas mortes. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Eu quero saber como é que estão as coisas em relação à vacina aí na sua cidade. Escreve aqui no comentário, vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje, tá bom? Quero desejar um grande abraço a você. Não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e olha, eu preciso mesmo que você se inscreva, porque nós estamos rumo aos 200 mil inscritos nesse ano de 2021 e eu conto com a sua força. Seja membro do canal, dê essa força aqui para nós. Um grande abraço, até a próxima.